Eu posso ler a história de um ex-aluno? Esse aluno disse: olha, eu falo com você, te conto o que precisar saber, contanto que eu possa ficar completamente anônimo. Já vi o que a igreja faz com as pessoas que falam contra elas. Tenho muitos amigos que tiveram suas reputações e carreiras arruinadas porque falaram. E eu não quero passar por isso. Não estamos só sendo agredidos. Nós estamos sofrendo um absoluto ataque. O bullying, a intimidação, o medo são muito reais. Estamos numa guerra espiritual. Possivelmente a maior. Com Hillsong, o objetivo do Brian Houston é realmente transformar a sociedade. Eles acreditam que precisam conquistar o mundo para ter o paraíso na Terra. O Brian Houston, infelizmente, não vai parar por nada. Encorajo você a focar na igreja que você conhece. Não seja distraído pelos esforços do demônio. Eles acham que faz parte do culto proteger a marca a todo custo. E fazem de tudo para conseguir isso. Ele não está protegendo a igreja Hillsong, ele está protegendo o Império Hillsong. O melhor está por vir. Amém. Hillsong, o escândalo por trás da mega igreja. Um dia eu sentei no meu escritório 10 anos depois de fundar a igreja. Eu ia fazer 39 anos de idade. E estava inspirado, senti que queria escrever o que estava em mim em termos de sonho para aquela igreja. Muitas pessoas aqui já ouviram falar de A Igreja que Vejo. A Igreja que Vejo é uma igreja de influência. A Igreja que Vejo agora é uma declaração de princípios. Falei sobre muitas outras coisas que têm a ver com a nossa igreja agora, incluindo televisão, a influência do louvor, a faculdade Hillsong International Leadership. Eles não só têm a igreja, como também têm o que eles chamam de faculdade. Basicamente, um modelo de universidade. Isso é feito para trazer jovens estudantes, pessoas jovens de todo o mundo e da Austrália, para a família Hillsong. A igreja que vejo é uma igreja comprometida em criar, treinar e capacitar uma geração de líderes. Que todos os ministérios sejam consumidos por esse objetivo. Eu acredito que ele explora pessoas jovens e vulneráveis. Empresas de cigarro sabem disso. Se puder deixar as pessoas viciadas enquanto ainda não são maduras o bastante e seus valores ainda não estão totalmente formados, os processos de tomada de decisão não são perfeitos. As empresas de cigarro sabem disso e a Hillsong também. Faculdade Hillsong Leadership, Sydney, Austrália. Meu nome é Yolande e eu estudei na faculdade Hillsong. Meu nome é Elizabeth Curry. Eu estudei na faculdade Hillsong International Leadership de 2005 a 2008. O meu nome é Bailey Krausick. Eu estudei na faculdade Hillsong de julho de 2017 até julho de 2021. Eu não conhecia a igreja Hillsong antes de decidir ir para a faculdade. Eu, na verdade, saí do quarto um dia e a minha mãe estava vendo o canal da Hillsong na nossa TV. E aí, por acaso, estava passando um episódio de Hillsong, a experiência na faculdade, que é para te dar uma amostra de como seria ir para a faculdade Hillsong. Essa é a faculdade Hillsong International Leadership. Nosso objetivo é desenvolver seus dons e habilidades. Faculdade Hillsong, onde Deus prepara você para o seu futuro. Eu estava estudando cinema na Cidade do Cabo e eu lembro que deixaram um DVD na faculdade, que era um DVD da Hillsong, de adoração, de missionários viajando e filmando em diferentes países, e eu me identifiquei demais com isso. E eu acho que isso realmente me chamou a atenção. Foi uma das coisas que me atraíram na faculdade Hillsong. Eu queria mudar o mundo, a Hillsong queria mudar o mundo também, então eu pensei que essas coisas se encaixavam. Eu sabia que eu queria ir para uma faculdade cristã, mas eu não queria ir para um lugar onde não reconhecessem a dança como forma de adoração, como um verdadeiro dom de Deus. Então, eu soube da Hillsong porque eu estava muito envolvida com a Cruzada Estudantil para Cristo, no Norte, e eu estava na equipe de adoração. Eu tive uma ótima experiência, nós cantávamos muitas músicas da Hillsong, e eu achei ótimo. Então, eu fiz o que eu precisava fazer e rezei.
pedindo para Deus uma confirmação e aconteceu. Eles se esforçam ao máximo para fazer a faculdade Hillsong parecer tão atraente e tão cheia de oportunidades e também muito criativa. Então, como que é possível uma pessoa de 18 anos não olhar para isso e falar: uau, isso é diferente de qualquer comunidade de igreja que eu já conheci na minha vida? Espera. Essa música dá pra dançar? Dá? Certo, tá bom, pode continuar. Me disseram, você pode fazer diferença se vier pra Hillsong. Eu senti que era um chamado de Deus na minha vida. Eu achei que seria o começo da minha vida. Mas, desde o primeiro dia, do momento que eu cheguei, do segundo em que eu cheguei, foi um desastre. Eu perdi a minha mala. Então, eu não tinha roupas. E eu falei pra mim, seja grata por estar aqui, você tá aqui, vai dar tudo certo. Mas eu tava nervosa, eu tinha tipo uma bolsa para veteranos. Meu pai tem deficiência e é veterano do Vietnã. E o cheque foi mandado para Faculdade Hillsong, porque o primeiro cheque precisava ir para a instituição e depois a instituição ia passar o valor para mim, porque uma parte desse dinheiro era para cobrir as despesas da mensalidade e o resto ficaria para mim. E quando eu cheguei lá, eles não achavam o cheque. A igreja cristã que eu frequentava na minha cidade era um espaço seguro e se eu precisasse de qualquer coisa me ajudariam. E eu realmente achei que essa seria a experiência que eu ia ter na igreja Hillsong e na faculdade Hillsong. E eles tiveram pouca empatia. Eles não quiseram saber de nada. Eles não querem assumir nenhuma responsabilidade pelos seus sentimentos, por sua experiência, porque essa é a sua jornada com Deus, e isso é só com você. Ou eles falam, todos passamos por sofrimento e dificuldade, e isso é parte da vida cristã. E muitas pessoas provavelmente diriam, por que você não foi atrás disso? Bom, na época eu pensei, olha, eu vou perdoar. Você desapega para não guardar ressentimento, não guardar mágoa, e deve ser grato por estar lá. Deus vai te ajudar, você vai dar um jeito. Eu me senti perdida até que eu comecei a perder peso, porque eu não tinha muito o que comer. Chegou uma hora que ficou tão difícil que eu tive colegas de quarto, alguns muito relutantes, mas uma em particular que me ajudou quando ela também estava em dificuldade. Eu diria que o maior momento de alerta foi quando a gente estava começando a se inscrever nas matérias. A gente ia ser aprovado ou reprovado para poder trabalhar com as crianças. E o jeito que eles faziam essa checagem era com uma pesquisa da nossa vida e nosso histórico. Então, se você tinha feito sexo, se tinha usado droga, se tinha bebido, qualquer coisa assim no último ano. E aí, se tivesse feito isso, então não podia trabalhar com as crianças. E aí iam te colocar em outro tipo de trabalho. Mas eu não acho que esse tenha sido de verdade o motivo deles para criar esse processo de checagem. A gente estava dando para eles detalhes muito pessoais, íntimos e informações sobre as nossas vidas que muito rápido viraram coisas que eles tinham sobre a gente e que eles poderiam usar contra a gente. Não era uma checagem só para trabalhar com crianças. Isso influenciaria se você teria oportunidade de crescer, se você seria mal visto pelos seus colegas, você teria que fazer aula extra, você não teria tantas oportunidades. A Hillsong diz, abre aspas, consequentemente procuramos avaliar se um candidato pode ser um membro do nosso corpo estudantil, fecha aspas. Então, eu ainda tenho meu diário de quando eu comecei na faculdade. Era 23 de julho de 2017 e eu escrevi: eu tô muito nervosa para me encontrar com os pastores. Vão me perguntar se eu já usei droga, se eu bebi
ou se eu fiz sexo no ano passado e eu ainda tenho muita vergonha do que eu fiz. Eu não quero contar pra eles, mas eu também não quero mentir. Eu quero seguir em frente. E eles podem me dar um conselho sábio, só que eu ainda tenho muita vergonha. E aí, obviamente, eu tinha muito medo e vergonha, porque antes de eu ir para a faculdade, eu fui abusada sexualmente. E até aquele ponto, eu não tinha experimentado nada sexual. E depois daquilo, eu fiquei arrasada, porque eu me senti tão impura. E, de acordo com a cultura que eu cresci, era culpa minha ter me colocado naquela situação. Eu tava carregando essa imensa culpa e vergonha comigo na faculdade, porque eu tinha que contar pra eles que isso tinha acontecido comigo e isso poderia prejudicar. Acho que logo de cara, com o que eu poderia fazer e as oportunidades que eu poderia ter por lá. Então eu senti muito medo. Eu entrei, eu sentei junto com uma mulher e eu comecei a ficar muito nervosa por causa de como eu estava envergonhada e de como aquilo era traumático para mim. E apesar de estar explicando, olha, eu não queria fazer, ele me obrigou a beber, eu estava totalmente inconsciente, ninguém me falou que eu fui abusada sexualmente. Basicamente, o que a Hillsong me falou foi, tá tudo bem, você se arrependeu, você confessou tudo que você fez e isso não é o que o seu coração realmente quer ou reflete, então a gente não vai reprovar você. E mesmo assim, não me falaram que aquilo não tinha sido minha culpa. Todo mundo me falou que eu tinha feito uma coisa ruim, mas eu estava perdoada. Eu fico muito mal quando eu penso que eu tava lá com uma mulher mais velha e mais sábia e que ela não me ajudou. Eu acredito que também é uma coisa de controle. O seu registro de aprovação ou reprovação, as aulas especiais que você teve que fazer, todas essas coisas são registradas e guardadas. Você sempre tem essa pendência. Pensando nessa experiência, eu acredito mesmo que seja o começo do processo de uma lavagem cerebral. É muito, muito errado. Uma coisa que me incomodou muito foi o fato de que você não pode começar seu primeiro ano de faculdade, ou segundo ou terceiro ano, sem o NDA. Não se pode divulgar gravações nem apresentações de aulas, você não pode contar histórias para sua família e amigos, você basicamente abre mão dos seus direitos. Eu nunca assinei o NDA, mas acho que outras pessoas não sabem nada sobre NDA, só pensam, outro formulário eletrônico para assinar. E no grupo da Hillsong havia pessoas dizendo, eu nem sabia que eu tinha assinado isso, como eu posso não saber que eu assinei isso? Eu tinha 17 anos ou 18 anos quando eu assinei, e isso é assustador. Eu falei com uma infinidade de alunos da faculdade Hillsong e tem um padrão consistente. Pediram para todos assinarem acordos de confidencialidade, que depois são usados como ameaça pela Hillsong, caso eles venham a público contar a verdade sobre o que aconteceu durante a experiência estudantil. A ameaça de um processo legal sendo feito a alguém por uma instituição tão rica e poderosa quanto a Hillsong causa uma enorme sensação de medo. Se fosse uma igreja aberta e confiável, por que faria os membros assinarem um NDA? A menos que esteja escondendo alguma coisa. Quando você começa a analisar o aspecto financeiro da faculdade, é quando ainda mais dessas tendências de culto começam a aparecer, por causa da quantidade de trabalho gratuito que eles estavam conseguindo de todos esses garotos.
a quantidade de investimento de tempo é tão grande que é muito alarmante o fato de conseguirem sair impunes. Você precisa trabalhar na igreja no fim de semana, precisa trabalhar na faculdade, nas capelas, e você precisa trabalhar no seu estágio. Eu tava editando os programas deles de graça como parte das minhas aulas. Não importava onde você trabalharia. Na equipe de maquiagem, na equipe de motoristas, na equipe de organização, que eram as pessoas que limpavam completamente tudo. O estágio de uma pessoa do semestre era só limpar a igreja. No fim das contas, tudo se resumia em trabalho gratuito. Eu prestei o equivalente a uma semana de trabalho na Hillsong de graça. No fim, eu falei, eu não tenho condições. Vocês vão ter que contratar definitivamente outro cara pra fazer a iluminação, porque eu tô exausto e vocês não vão me pagar. Não vamos pagar outra pessoa. Você não pode treinar alguém? Desculpa, a sua primeira frase é o grande problema. Não vamos pagar outra pessoa. É bastante estratégico. Na igreja Hillsong, na faculdade Hillsong, o importante é replicar muitos serviçais, muitos robôs, porque robôs não vão questionar nada. O Brian Houston diz, todos que vêm para nossa igreja são iguais. Só que isso não é verdade, porque o Brian Houston é um mentiroso. Ele mente para benefício próprio. Não se pode pensar nisso como a igreja dele, devemos pensar como a empresa dele. Ele é o gestor de alto nível de toda a organização. Soube que algumas equipes estavam aqui desde as 5 da manhã, voluntários, que não foram pagos às 5 da manhã. Chegaram às 5 da manhã, trabalharam o dia todo, ainda estarão aqui quando formos para casa à noite. E tem gente aqui que desde que essa igreja começou, fez isso todo fim de semana de suas vidas. E podemos dar graças a Deus, porque são incríveis. Mas também acredito que esse tipo de atitude faz com que as pessoas vejam seus próprios sonhos se realizando. Eles fazem parecer que essa é uma boa experiência pra você. E essa é a mentalidade que você acaba se apegando. Mas, na verdade, eles só estão usando você. E o importante é o Deus do dinheiro. É usar Deus e Cristo como peças de marketing. Uma das coisas que pediram para nós foi mandar direto para a Austrália uma porcentagem da receita da Igreja da Ucrânia para apoiar, não sei, um fundo global de pastores. E quando perguntamos para que era esse fundo, ninguém respondeu. Eles estavam esperando grandes honorários da Igreja da Ucrânia para o palestrante vir para as nossas conferências. Verdade. Eles convidariam as pessoas. Mas era responsabilidade minha conseguir dinheiro para pagar essas pessoas. Você não pode tratar a igreja na Ucrânia da mesma forma que trata a igreja na Austrália, na Suécia ou nos Estados Unidos. Certo, é um país com problemas. O salário normal é de $300 por mês. Mas me pediram e me forçaram a pagar de $3 a $5 mil por palestrante. Entre 12 e 15 mil dólares para pagar passagens na classe executiva e hotéis 5 estrelas. Foi muito difícil. A gente não conseguia. Que seja a cultura deles e que seja aceitável. Não estamos julgando isso. Só estamos dizendo que não podemos fazer tudo o que esperavam de nós. Recebemos tantos e-mails fazendo muita pressão. Você se sente ameaçado, sente a intimidação. Estávamos tentando ser responsáveis. E estávamos tentando dar nosso melhor porque realmente achamos que é assim que uma igreja é feita, mas ficamos cada vez mais frustrados a cada ano. E me lembro que o Brian me disse numa conversa que ele ia construir igrejas em todo o mundo e que eles iam dar um jeito de construir porque a lei de Deus era maior que a lei do país. Quando uma igreja fica tão grande assim e tem tanto poder, o que estão tentando alcançar? Não é igreja. Há um famoso verso da Bíblia em que Jesus diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando o seu objetivo é servir a Deus e ficar rico,
Ao mesmo tempo, isso pode criar todo tipo de concessões morais. Sou investigador particular da Trinity Foundation, uma organização sem fins lucrativos especialista em investigação de fraudes financeiras de igrejas, roubos e excessos, que significa estilos de vida extravagantes de líderes religiosos. Há características comuns que procuramos quando investigamos organizações religiosas. E a Hillsong mostrou alguns sinais de alerta para nós. Em uma igreja típica, há uma corporação sem fins lucrativos, e a igreja terá um conselho eclesiástico que tomará as decisões principais. Na Hillsong é bem diferente. Usam empresas de sociedade de responsabilidade limitada para se organizar. Há um gerente que supervisiona a organização. Então estamos vendo essas igrejas funcionando como um negócio. Essa é uma lista no site deles, da unidade do estado da Virgínia. Hillsong Channel Limitada, Hillsong Church USA, Hillsong College Limitada, Hillsong Events Limitada, Hillsong Foundation Limitada, Hillsong Industries, Hillsong Technology Incorporated, Hillsong Global Limitada. Estima-se que a Hillsong tenha 44 empresas somente nos Estados Unidos. Ele está se protegendo para o caso da igreja ser processada por abuso ou caso perca um processo de milhões de dólares. A propriedade da igreja não pode ser vendida para pagar esse processo. A Hillsong adquiriu mais de 30 propriedades no condado de Maricopa, Arizona. É onde a Hillsong tem uma igreja e onde a faculdade Hillsong está localizada. Em 2018, a Hillsong abriu o primeiro campus de sua faculdade em Mesa, Arizona. O valor de mercado de uma propriedade era mais de 9 milhões de dólares em 2021. E é a propriedade mais cara que a Hillsong tem no condado de Maricopa. E isso é só uma propriedade. Quando você adiciona outras 30 propriedades, esse valor continua aumentando cada vez mais. Uma igreja aberta como empresa limitada devia ser um sinal de alerta para qualquer um. Tem vários esquemas dentro do esquema. E hoje em dia essa é uma parte bastante complicada das ONGs, porque você tem instituições como a Hillsong que estão totalmente manipulando isso. Querem que você acredite que o Brian Houston está fazendo tudo isso por Deus e pelo reino. E não, ele está fazendo isso para ficar muito rico. O Bob e o Brian são grandes milionários, eles têm muito dinheiro e vivem uma vida muito luxuosa às custas da congregação. Já vimos em todo o mundo como igrejas tão frequentemente priorizam sua própria reputação e sua própria riqueza e colocam isso na frente do interesse de vítimas e sobreviventes. E essa era parte da estratégia da Hillsong. Vejo o povo tão voltado para o reino que virá o custo e pagará qualquer preço para ver o avivamento varrer esta terra. O Brian Houston sempre dizia umas frases e uma delas virou a frase do ano. Era uma que dizia mais ou menos assim: acreditam que estamos fazendo isso? E essa era a coisa mais falada entre os voluntários dentro da igreja todo domingo. Você estava exausto, estava cansado, as pessoas tinham crises de pânico na sala de descanso. Todo mundo se olhava e dizia: nossa, acreditam que estamos fazendo isso? E era repetido toda hora. E você começava a acreditar. Agora eu lembro disso e penso, estão tentando te manipular para você receber e aceitar o abuso que estão te impondo. Tudo isso vem do topo. E da base onde a igreja Hillsong começou. Foi fundada no abuso do pai dele. Toda a verdade. Toda a verdade. E nada além da verdade. E nada além da verdade. De algum jeito, bem lá no fundo, eu sentia que essa não era uma boa situação, que não teria um bom final. Por muitos anos, Brian Houston provou ser bem-sucedido em termos de encobrir as coisas. Mas depois, felizmente, tivemos a comissão real. E eles realmente descobriram exatamente o que estava acontecendo na Hillsong. O trecho a seguir contém comentários sobre abuso sexual de um menor e outros conteúdos que podem não ser adequados a alguns espectadores.
Já estou no parlamento há 11 anos e em todo esse tempo, uma das principais causas que eu acabei assumindo foi tentar responsabilizar empresas por abuso infantil institucional. Inicialmente, o foco principal foi nas igrejas maiores e tradicionais, a Igreja Católica em particular. Mas depois ficou claro que as preocupações com abuso sistêmico, as preocupações com encobrimento sistêmico se estendiam a outras igrejas. A Hillsong entrou no meu radar poucos anos depois que eu iniciei isso e, bom, na verdade, quando comecei a falar com algumas pessoas que tinham saído da Hillsong, elas começaram a me contar os rumores do que tinha acontecido nos anos em que a Hillsong estava se instalando na Austrália. Quem era Frank Houston? Frank Houston foi basicamente a pessoa que fundou a Hillsong. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Ele é o pai do Brian Houston. Ele veio da Nova Zelândia. Ao longo da década de 1970 e início da década de 80, ele veio para a Austrália e efetivamente fundou a primeira igreja, que posteriormente se tornou a Hillsong. Ele é um homem com um passado profundamente perturbador. Pode repetir depois de mim, por favor? Juro solenemente. Juro solenemente. Sinceramente e de fato. Sinceramente e de fato. Declarar e afirmar. Declarar e afirmar. Que o testemunho que farei. Que o testemunho que farei. Nessa comissão real. Nessa comissão real. Será verdade. Será verdade. Toda a verdade. Toda a verdade. E nada além da verdade. E nada além da verdade. Obrigada. A seguir, trechos do depoimento anônimo de uma vítima à Comissão Real Australiana em 2014, detalhando o abuso cometido por Frank Houston. O depoimento contém a descrição do abuso sexual de um menor. Pode não ser adequado a alguns espectadores. Por volta da década de 1960, a minha família estava muito envolvida nos trabalhos da Igreja de Deus. Eu tinha uns 7 ou 8 anos na época. Minha família era muito amiga do pastor Frank Houston e da família dele. Minha família costumava ir a igrejas diferentes com ele. Encontrávamos com ele antes ou depois da reunião e ele me abraçava e beijava na frente das outras pessoas. Às vezes ficávamos sozinhos numa sala onde ele colocava a mão entre minhas pernas. Me lembro disso acontecer no acampamento evangélico em Windsor. Nessa viagem, o pastor Frank e o Brian estavam no quarto da minha irmã, que tinha uma beliche. O pastor Frank entrava no meu quarto tarde da noite, quase todas as noites. Eu estava dormindo quando ele entrava e eu acordava com ele em cima de mim. Lembro que quando ele estava me tocando de forma imprópria, eu ficava petrificado e deitado bem quieto. Isso aconteceu por vários anos, um abuso sexual brutal de um menino, enquanto ele estava fundando a igreja que finalmente se tornaria a Hillsong, na Austrália. Brett Sandstock era aquele menino de quem Frank abusava. No começo, ele deu depoimentos de forma anônima e depois revelou sua identidade. Por frustração com o modo como a igreja o tratou, mas também porque há tantas outras vítimas por aí que foram, abusadas sexualmente pelo fundador da Hillsong. Depois de permanecer anônimo por mais de 40 anos, Brett revelou sua identidade ao público australiano em 2018. Ele me disse, você é meu menino de ouro, é especial para mim e várias coisas que, como adulto agora, eu penso e tenho vontade de vomitar. Eu soube do Brett que ele sofreu abusos repetidos por anos do Frank Houston. Brett se recusou a participar desta série devido a processos legais em andamento. E, finalmente, quando o Brett se tornou um adolescente, ele contou para a mãe que estava dentro do mesmo círculo religioso. Depois que contei para ela sobre o abuso, minha mãe disse uma coisa parecida com: você não quer ser responsável por afastar as pessoas da igreja e mandá-las para o inferno.
por isso eu não tratei mais sobre o assunto. Com frequência, a maioria das vítimas não denuncia e os agressores sabem disso, exploram isso várias e várias vezes seguidas. Mas quando elas denunciam, há uma enorme carga de culpa. Essa igreja toda tem feito coisas maravilhosas pelo reino. Todo mundo vai olhar para mim e dizer, uau, você é o culpado por estar tudo implodindo. E essa é uma coisa muito poderosa, especialmente para alguém cuja vida está dentro da igreja. No fim da década de 1990, a mãe do Brett contou para a pastora da sua igreja local, Barbara Taylor, sobre o que tinha acontecido com o filho dela. Depois disso, ela contou para pastores de hierarquias mais altas e presumiu que fariam a coisa certa. Presumiu que seguiriam as regras que estão no manual da Assembleia de Deus de como lidar com pedófilos. A única ação que tivemos foi do pastor Frank. Ele mesmo começou a ligar para mim e para minha mãe várias vezes. Quando ele me ligou, disse uma coisa parecida com isso. Quero me reunir para discutir um valor como compensação para você. Não quero isso na minha consciência quando eu ficar diante de Deus. Confesse seu pecado ao Senhor. Ele vai libertá-lo. O Frank parecia estar muito preocupado em ter o perdão antes de morrer. A preocupação não tinha tanto a ver com o remorso de verdade, tinha a ver com um idoso não querendo encarar Deus como um pedófilo que não tentou corrigir o que fez. O Brett ficou traumatizado demais para poder seguir com isso, mas um dia se encontrou com o Frank. E o Frank insistiu em dar para o Brett $10.000, ou prometeu para ele $10.000. Nem de perto um pagamento justo ou sequer uma compensação justa para o Brett. Para dar uma ideia do desprezo que a Hillsong mostrou com essa vítima do Frank Houston, decidiram como seria o pagamento e negociaram dentro de uma lanchonete. O documento, se podemos chamar assim, foi literalmente um guardanapo. É um desrespeito que isso mostra com um sobrevivente de abuso. E, para mim, isso escancara mais o grande desrespeito que tiveram com o Brett. Nesse ponto, estava quase tendo uma crise de pânico. Só queria sair daquela situação. Assinei o guardanapo e passei para o Frank, que disse uma coisa assim: se tiver algum problema, fala comigo ou com o Brian e você terá o seu dinheiro. O que Brian Houston sabia, e de fato, os próprios registros da igreja Hillsong mostraram, era que ele e o conselho da Hillsong estavam bem cientes e discutiram e debateram o fato de que o Brett havia se apresentado e contado sobre o abuso por parte de Frank Houston. Eles queriam proteger o fundador da Hillsong. Uns 2 meses depois da minha reunião com o pastor Frank na lanchonete, liguei para o Brian Houston porque não tinha recebido nenhum dinheiro do pastor Frank. Tivemos uma conversa mais ou menos assim. O que aconteceu com o pagamento que me prometeram? Concordei em perdoar seu pai. Brian, sim, tudo bem, levo o dinheiro para você. Não tem problema. Sabe, é culpa sua isso ter acontecido. Você tentou meu pai. Depois de vários meses, Brett finalmente recebeu um cheque pelo correio na quantia prometida. Não havia nenhum bilhete ou outra correspondência junto. Brett nunca mais soube de Frank Houston. Frank morreu em 2004. Em nenhum ponto, os adultos na vida dele, os adultos para quem ele contou o que houve, levaram a história dele, levaram o depoimento dele para a polícia na Austrália para tentar conseguir justiça. Pela lei australiana, se você recebe evidências ou provas de um crime grave cometido, você não pode ignorar. Tem a obrigação
de contar para as autoridades sobre isso, contar para a polícia sobre as provas de um crime grave cometido. Se não fizer isso, pode acabar sendo responsabilizado criminalmente. Em 2013, a Comissão Real iniciou um inquérito sobre condutas de abuso sexual infantil. Brian Houston foi convocado em 2014 para prestar depoimento contra seu pai. Estou dizendo ao senhor que quando deu o depoimento, tentou esconder seu conhecimento ou envolvimento no pagamento de $10.000 a Brent Sandstock. Olha, bom, veja bem, eu não fiz isso. Alguma coisa foi dita sobre o garoto tentar o Frank Houston durante a discussão? Absolutamente, com certeza não. Por favor, o senhor pode falar aqui com a gente? O que várias vezes ouvi de sobreviventes de abuso nas comunidades religiosas foi o seguinte: o abuso que foi praticado contra mim pelo agressor foi traumático e vou levar a vida para processar isso e me curar. Mas o que foi pior que isso foi a reação da comunidade, que achei que seria minha maior defensora, mas que virou as costas para mim. Disso eu não sei se vou conseguir me curar. Isso é muito profundo, se pensar bem. O que estão dizendo é que a reação falha da igreja ou da comunidade religiosa teve um impacto maior na vítima do que o próprio abuso em si. Nessa comissão real. Nessa comissão real. Será verdade. Será verdade. Toda a verdade. Toda a verdade. E nada além da verdade. E nada além da verdade. Eu sei que pode causar algum sofrimento ao senhor, essa história, mas eu queria saber se pode nos ajudar dizendo exatamente o que ele falou sobre a natureza do abuso e da pessoa. Era muito claro que ele estava falando de um menor, e a razão de me lembrar é porque só depois de uns 10 segundos minha ficha caiu, porque estava falando de homossexual. Estava tentando entender, até que minha consciência compreendesse que não estava falando de homossexualidade, estava falando de pedofilia. Então, ainda me lembro claramente. Entendeu que era um abuso sexual? Com certeza. E entendeu que era uma alegação contra o seu pai? Com certeza. Em 1999, todos os colaboradores dos postos mais elevados tiveram uma reunião numa sala VIP para empresários. Havia uma minuta que dizia explicitamente e deixava muito claro: não vamos dizer nada, vamos focar na restauração do Frank. Ele voltará ao ministério depois de 2 anos. Vamos garantir que ele seja cuidado. Essa foi a reunião e confirmaram o encobrimento do caso. Meu nome é Loxi Gente, sou uma especialista em abuso infantil institucional. Também sou diretora executiva e fundadora da ONG Colisão para a Prevenção de Abuso Infantil Institucional. Todos os documentos que eu analisei, baixei diretamente da Comissão Real. Isso é da Assembleia de Deus, memorando extremamente confidencial. É de 2001. Diz: o pastor Brian Houston recebeu uma séria acusação contra o pai dele. Disseram que era de 30 anos antes e devia ser claramente destacado que era a primeira vez que Brian tinha recebido tais alegações contra o pai. E que Frank tinha admitido o erro com muito remorso. Em nenhum lugar menciona que Frank Houston é um pedófilo. Toda essa linguagem é tão codificada, se a gente reescrevesse isso, a gente diria: Frank Houston admitiu o crime de estupro de uma criança. O Brian Houston diz que foi muito sincero com a sua igreja, que foi muito claro e aberto desde o começo. Ele com certeza não foi. Eu estava lá no anúncio em 2002 de que o pai dele ia se afastar da Hillsong. Ele disse que o pai tinha tido uma séria falha moral, mas não foi específico. Uma falha moral para mim é mentir ou adultério de algum tipo. Pedofilia não é uma falha moral, é um ato criminoso doloso.
O Brian transformou todo o discurso e se focou nele e na família dele, e no quanto eles tinham sido afetados por isso. Não houve nenhuma menção de tolerância zero. Isso nunca mais vai acontecer na nossa igreja. Vamos fazer de tudo para garantir que as crianças fiquem seguras. Não houve nada disso. Ele falou, eu estou bem, meus filhos estão bem, mas, nossa, isso foi duro para nós. Por favor, se levantem e rezem por nós. Todo mundo se levantou, aplaudiu de pé e rezou por eles. As vítimas não existiam. Os registros mostram que eles tinham conhecimento do abuso do Frank Houston e nunca contaram à polícia. A proteção da Hilson, se podemos chamar assim, era dupla. Disseram que, primeiro, não eram responsáveis, porque apesar do abuso ter sido cometido pelo fundador da Hilson, eles não estavam legalmente registrados na época, então não podiam ser culpados legalmente. Depois disseram que, em algum ponto, após ficarem sabendo disso, impediram Frank Houston de fazer cultos. Eu sabia que ele nunca mais faria cultos depois. E até onde eu sei, ele nunca mais fez isso. Esta é a gravação de Frank Houston ministrando um culto na igreja cristã de Mayland em 2004. Quase 5 anos depois da Hillsong supostamente tê-lo proibido de fazer cultos. Sua própria queda pode tirá-lo da comunhão. Mas nada pode separá-lo do amor de Deus. Você. E o menininho aí atrás. São 2 garotinhos. Um maior que o outro. Tem outros garotinhos ali. Ah, são vários. Olha só. Você tem uma igreja jovem nas mãos. E isso é maravilhoso. Quantos anos você tem, filho? 8? Também tenho 8. Mas são 82. Que garotinho fantástico ele é. Cabelo encaracolado. Bonito. Não é culpa sua você ser bonito. Dê graças a Deus por isso. É. Grande, forte, saudável e feliz. O seu pai estava abertamente falando essas coisas para as crianças na igreja durante o sermão. Isso não sugere que nem todo mundo sabia que ele tinha confessado anos antes ser um pedófilo? Então, essas são coisas que eu nunca vi antes. Mas a pergunta é se outras pessoas sabiam, porque é isso que está se ele sabia ou não, com certeza não é culpa minha. Nunca tivemos uma explicação da Hilson de como eles permitiram que isso continuasse acontecendo. E sabemos que há várias vítimas que se pronunciaram sobre ele ter cometido abuso sexual na Nova Zelândia. E também quando ele viajou para a Austrália e estava formando a igreja. 8 homens acusaram de abuso Frank Houston entre 1965 e 77. Quando se pensa nos crimes do Frank Houston, os repetidos crimes contra crianças, a ideia de que permitiram que ele tivesse qualquer posição de autoridade depois que esses crimes foram levados à atenção da Hilson, novamente mostra outra profunda e fundamental falha institucional no coração dessa igreja. Em 2015, a comissão descobriu que Brian não informou que sabia sobre o abuso sexual de uma criança. A polícia de Nova Gales do Sul investigou. Em novembro de 2015, a Hillsong emitiu um comunicado em defesa das ações de Brian Houston. O primeiro, a vítima era um adulto de 36 anos quando esse abuso foi divulgado e poderia ter ido à polícia. Tende a ser uma tática comum quando há um abuso histórico dentro de uma igreja em particular ou organização e uma pessoa se pronuncia 10, 15 ou 20 anos depois. Muitas vezes a igreja ou o líder da organização, na resposta, nunca esquece de incluir o fato de que foi há 10, 15 ou 20 anos atrás. Os crimes de Frank Houston foram cometidos quando a vítima era uma criança quase 30 anos antes. Todo esse método para minimizar um crime e um grande trauma é parte de uma estratégia. O propósito da Comissão Real é achar a verdade e depois permitir que autoridades como a polícia corram atrás e juntem as provas. Para montar um processo penal, sempre haveria um período de tempo para a polícia juntar as provas, que depois seriam julgadas. Eu esperei que a polícia juntasse as provas. Brad Sandstock esperou que a polícia juntasse as provas.
E depois de 3 anos, nada aconteceu. E depois de 3 anos, o Brett foi ao meu gabinete e disse: o que podemos fazer para tentar responsabilizá-los? Então eu falei disso no parlamento. É um tapa na cara da Comissão Real que lida com o abuso infantil institucional. É um tapa na cara das leis australianas. Ainda nada aconteceu. A Hillsong tem acesso a lugares que a maioria das pessoas não costuma ter. E esse acesso é poder e é político. A Hillsong é uma igreja extremamente bem conectada. Eles têm conexões com o ex-comissário de polícia de Nova Gales do Sul. Perguntei ao comissário de polícia em audiências parlamentares de supervisão o que está fazendo. Quando veremos um processo? E nós fomos ignorados várias e várias vezes. Eles nos ignoravam e diziam: vocês não podem provar isso. O comissário de polícia, o cargo de indicação mais alto dentro da polícia da Austrália, foi ao funeral de Frank Houston. Eles também têm conexões políticas muito próximas. O antigo premier de Nova Gales do Sul, o que seria o equivalente australiano, se quiser, de um governador. E eles têm conexões políticas com o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, que já esteve em eventos da Hillsong e foi o palestrante convidado. Agradecemos a Jesus e oramos para que seu amor seja mostrado através da sua igreja. Para sempre. Amém. Amém. É parte do modelo de negócio deles. Ter conexões com líderes de empresas, de ter conexões com líderes políticos e expandir o seu alcance. E temos que admitir, é um modelo de negócios bem-sucedido. Acho muito contraditório, mas está dando certo para eles. Acobertar corrupção, traumatizar, culpar a vítima, subornar. Isso é basicamente o manual de como encobrir abuso sexual infantil. O Brian Houston foi essencial para encobrir, envergonhar a vítima e para coagir o ministério. Ele manteve a marca acima de tudo, continuou seguindo em frente, continuou abrindo igrejas em novos países, em novos espaços, foi para os Estados Unidos, abriu faculdades, isso é tudo. Criação de Brian Houston para proteger a família dele, mas também para proteger a marca. A doutrina que os líderes de igreja pregam se trata de um Deus que sacrificou a si mesmo para salvar um indivíduo. O que é feito nessas igrejas é totalmente oposto. O Brian Houston não está protegendo a igreja Hillsong, ele está protegendo o Império Hillsong. O objetivo final do Brian Houston é o sucesso e vitória nessa vida e na próxima. Eles não querem só salvar almas. No final, se trata de conquistar territórios pouco a pouco e o que quer que seja preciso para conseguir isso. Estão numa batalha por tudo. Acreditam que precisam conquistar a Terra para ter o paraíso na Terra. Com a Hillsong, o objetivo do Brian Houston é realmente transformar a sociedade. E quando você quer transformar a sociedade, quer fazer isso à sua própria imagem. Sempre nos preocupamos em instruir e empoderar as pessoas para serem influenciadoras, para liderar e impactar, acreditar em serem reis e rainhas em todos os trabalhos e todas as esferas da sociedade. O Brian Houston acredita num tal princípio das 7 montanhas da influência, onde sente que é muito importante infiltrar em todos os setores da sociedade, o que é muito premeditado. O mandato das 7 montanhas é uma ideia pentecostal cristã moderna que diz que o líder deve conquistar todas as 7 montanhas ou esferas da vida. São religião, família, educação, negócios, arte e entretenimento, imprensa e governo. Que honra estar aqui dentro da Casa Branca, na sala do gabinete, onde acabei de ter a chance de rezar pelo presidente Trump. Graças a Deus pela oportunidade. Eles acreditam que o crente moderno deve conquistar essas 7 montanhas como um bom cristão e criar o que chamam de novo reino, que é criar a terra à imagem de Deus, que é essencialmente trazer o fim dos tempos. As pessoas que começam grupos que são tão grandes assim, para mim, normalmente, elas têm uma grande necessidade de adoração global. Elas adorariam ouvir políticos citando elas,
adorariam que fizessem filmes sobre elas na indústria do entretenimento, adorariam que empresas fossem construídas em volta do nome delas e da filosofia delas. Elas não estão pensando nos outros, mesmo que o que estejam dizendo é que tem uma coisa que elas acham que todas as outras pessoas precisam. No fundo, no fim das contas, as igrejas só se preocupam com elas mesmas. Eles realmente acham que você devia construir a igreja para outro ser humano. O Brian disse para mim, você estava construindo a igreja para mim. E eu disse, não, nunca construí a igreja para você. Eu fiz para Jesus. Mas ele realmente acha que as pessoas constroem a igreja para ele, o que é muito perigoso. Já pensou que talvez essa igreja seja grande demais? Os problemas refletem isso. E é hora de reduzir ou usar uma abordagem diferente. Eu não sei se uma igreja pode ser grande demais. Não importa o quanto eles ganhem, nunca é o suficiente. Querem ficar cada vez maiores e precisam conseguir cada vez mais. Eles muitas vezes não conseguem nunca estar realmente satisfeitos. A Bíblia diz, quanto mais eram perseguidos, mais se multiplicavam e cresciam. É isso que acredito que vai acontecer conosco. Deus vai transformar isso e quanto mais nos perseguirem, mais vamos nos multiplicar e crescer. O pentecostalismo está convertendo cerca de 35 mil pessoas por dia. É o movimento de maior crescimento por conversão, certamente. Podemos ligar a Hillsong a isso? Sim, a Hillsong com certeza está convertendo pessoas. Dói olhar para trás. Porque, sim, fui usada. Pegaram uma pessoa que estava vulnerável, que só queria se encaixar, encontrar uma família, que estava numa cidade nova, que queria prosperar, numa coisa na qual ela cresceu, que era a igreja. Eles usaram isso para conseguir atrair mais pessoas parecidas comigo e que passavam pelas mesmas coisas que eu, para pegar o dinheiro delas, para poder enganá-las e conseguir mais voluntários com isso. Mais trabalho grátis. E se eu pudesse voltar e me dizer isso, eu provavelmente não ia acreditar no que estava contando para mim mesma. Porque eu estava tão empolgada com isso, eu estava tão envolvida nisso que eu queria acreditar. Como se sente pensando nisso? Nossa. Preciso de um minuto. Se você acredita que as pessoas realmente têm uma chance de ir para o inferno e está preocupado se sua foto está boa no Instagram, isso é muito obsceno. Você está dizendo que é a coisa mais importante que existe sobre todas. Eu tô ficando emotivo. É como... Se acredita que tudo isso seja verdade e está tratando como um jogo, parece muito bobo e... basicamente está dizendo que você não respeita ou não percebe tudo o que está em jogo ou o quanto isso é importante. Minha história para eles não importa. Porque eu era voluntária lá. Era mais uma pessoa que passou pela porta e amanhã eles terão outra pessoa que vai estar solitária, vulnerável e vai cair nessa armadilha. E isso é um ciclo vicioso. Quando se olha para um grupo como a Hillsong, uma das coisas irritantes que acontece é que você tem outras pessoas que estão envolvidas tempo bastante e aprenderam como criar um grupo como esse. Porque já tinham um modelo a seguir. E elas pensam, eu posso fazer isso. Eu adquiri habilidades só olhando. E começam seu próprio grupo. Com o nome delas. Mas ainda é a mesma organização.
O site da Hillsong atualmente lista 29 igrejas no mundo como igrejas da família Hillsong. Diz ainda que irá contribuir com as iniciativas da missão global da Hillsong. Então, o que todos que estão assistindo devem se lembrar é que se a Hillsong não existir mais como Hillsong, ela ainda vai existir com outro nome. A Hillsong também tem um número não divulgado de igrejas da rede Hillsong. A Hillsong está num plano de expansão. Eles querem continuar expandindo na Austrália. A reputação deles foi abalada. E o que é sabido agora na Austrália, acho que está causando neles alguma ansiedade. Mas estão querendo abrir suas asas, ir para mercados internacionais, fugir dessa parte da história e chegar aos Estados Unidos. E não há como não lembrar da história de Frank Houston nesse caso. Ele fugiu do que aconteceu na Nova Zelândia para expandir o negócio na Austrália. Bom, a Hillsong está saindo da Austrália para expandir o negócio para os Estados Unidos. A história tem um hábito horroroso de se repetir. Acho que quando você tem uma instituição como a Hillsong, onde a pessoa que estava a cargo e foi o fundador é tóxica e não tinha os interesses de congregação em mente, não se pode corrigir. Esse é um problema do comando. Se estivesse falando do Brian como CEO, chefe ou empresário, não estaríamos dando essa entrevista hoje. A razão de darmos essa entrevista é porque ele não age como um cristão. Ele não lidou com a situação com a gente de uma forma cristã. Eu julgaria Brian Houston pelo que ele fez, não pelo que ele disse. Nada na Hillsong me surpreende. Você vai me ouvir dizendo várias vezes que não é cristianismo, não é uma igreja cristã, não é uma igreja, não é. É um plano muito maligno para tirar o seu dinheiro. Manipulação, controle, bullying, abuso de poder, abuso sexual. Mas condutas que foram encobertas e várias situações. Corrupção em quase todos os níveis. Você só tem um sistema que se aproveita das pessoas que receberam uma promessa, mas essa é a hipocrisia. Foi traumático. E poderia ter tirado a minha vida se eu tivesse ficado 1 minuto a mais. Se o Brian estivesse sentado aqui agora, o que diria pra ele? You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later God will cut you down. Sooner or later God will cut you down. Eu diria pro Brian Houston que ele precisaria renunciar como pastor global sênior. Se Jesus entrasse numa igreja da Hillsong hoje, não sei se ele seria bem recebido. Ele provavelmente ficaria muito bravo, eu acho. Você tem que se livrar da liderança, porque é ela que cria o caminho pro problema. Acha que isso vai acontecer? Não. Nunca aconteceria. Brian Houston nunca vai sair. É inútil, exaustivo, não tem fim. É por isso que eu não teria nada a dizer pro Brian Houston. Porque ele não iria se importar. Eles não ligam. Do que mais o Brian Houston precisa? Nada. Então o que mais ele quer? Ele quer tudo. Como diz a escritura, não jogue pérolas aos porcos. Estou chamando ele de porco porque eu acho que o espírito dele é assim. Tem espírito de porco. É bobeira transformar qualquer um em Deus. Não é o que a maioria dos cristãos está fazendo, mas os mais famosos podem ditar a narrativa. Então é triste e parece que as pessoas vão continuar aceitando que isso acontece. Mas ainda há coisas que podem ser feitas para prevenir isso. Eu nunca pressionaria ninguém a denunciar, mas eu acredito que denunciar é o modo de ver a mudança. O que você diria para alguém que o procurou, para as pessoas que o procuraram por 40 anos, que pediram ajuda a esse homem, pediram que ele fosse o básico do líder cristão que ele finge ser, e por 40 anos essas pessoas foram deixadas de lado? Não há nada para se dizer ao Brian Houston. Não há o que se dizer. Em 5 de outubro de 2021, Brian Houston foi acusado de ocultar um abuso sexual infantil. Se for condenado, pode pegar até 5 anos de prisão. Ele se declarou inocente de todas as acusações. O julgamento dele foi adiado para 2022.